Olá, pessoal. Eu sou a Vivian Ui. Eu sou atriz, diretora de teatro, pesquisadora e produtora cultural. Olá, eu sou Heloísa Pellegrini, sou atriz e produtora cultural. Hoje estamos aqui para falar sobre as relações entre as políticas públicas culturais e pequenos coletivos. Então abordaremos o campo da política pública dentro da cultura. De maneira simples, a política pública é um processo com etapas, ações, decisões e regras que tem por objetivo resolver um problema público e que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. Lembrando que a política pública não é uma responsabilidade apenas do Estado, mas também de diversos agentes: a sociedade civil, as entidades privadas e os representantes de território. Então, essas ações devem ser feitas de forma democrática, considerando as demandas através das relações que acontecem dentro daquele lugar, daquele território. Hoje nós falaremos especificamente de análises iniciais, pontos de partida, ações e políticas públicas de cultura a partir das relações entre o órgão, sejam eles público ou privado, e coletivos de cultura que ficam à margem dentro do âmbito da cultura popular, com menor estrutura, grupos de pesquisa de resistência e minorias. Como somos do interior de São Paulo e fazemos parte de um coletivo livre de teatro, trocaremos a partir de nossas experiências para pensar na possibilidade de aproximação e melhorias nessas relações. Segundo uma citação do site Politize, do autor Danilo Andrade, em um país onde as ações do poder público são centralizadas, pouco transparentes e muitas vezes interpretadas como paliativas, que adia algo mas não resolve, é fundamental que se compreenda a formulação das políticas públicas, para entendermos que existe planejamento no setor público brasileiro. Soluções e propostas. Como fortalecer e aproximar esta relação? Se pensarmos no eixo da ação cultural, que são basicamente ações sociais, educacionais, mediações artísticas que possuem o intuito de mudança na sociedade voltadas para a cultura, devemos pensar no despertar de interesse nessas relações de políticas públicas, tanto para a classe artística quanto para os gestores. As propostas culturais devem prezar a cultura local, que podemos chamar de cultura de território, para fomentar essas reflexões e discussões, a fim de fortalecer vínculos para gerar ações políticas, artísticas e socioculturais que amparem de forma efetiva e democrática as necessidades dos fazedores culturais e sociedade civil. A gestão precisa ter um olhar democrático também sobre os fazedores culturais, suas necessidades, vontades e produções. Será que o grupo da comunidade negra, da periferia, LGBTQIA+, de mulheres, de pesquisa sobre a sociedade, de resistência, possui os mesmos problemas que os coletivos mais elitizados? Será que são amparados da mesma forma? Perceba se em sua cidade apenas as grandes produções mais comerciais voltadas ao entretenimento possuem apoio ou são convidadas para participarem. Quais são os artistas que são colocados no centro, que recebem a melhor infraestrutura? Será que o setor privado apoia o grupo popular com o mesmo entusiasmo e regularidade? Será que o coletivo que trata sobre temas LGBTQIA+, coletivos indígenas e negros, tem a mesma receptividade do órgão e empresários? Então, como deve ser essa relação? Troca aberta e transparente, sem pessoalidade,
Gestores não devem colocar seus próprios interesses à frente do bem comum, amparar de forma efetiva esses coletivos. Soluções: efetivar o Conselho Municipal de Cultura da cidade, criar o Fundo Municipal de Cultura, editais de chamamento para ocupação de espaços públicos, amparar a luta dos coletivos por espaço, trocas com imobiliárias, olhar de recuperação de espaços públicos, desenvolver o Plano Municipal de Cultura junto à sociedade civil. Percebemos que entre as relações da gestão pública e fazedores culturais em cidades menores como a nossa, acontece um afastamento da própria classe artística pelo interesse em questões de políticas culturais por diversos motivos. São eles: falta de orientação e conhecimento. Muitos artistas e produtores de cultura não sabem que o campo cultural se estende e não é limitado apenas em apresentações, festas, entretenimento, e que este está inserido também no campo das políticas culturais, que fala sobre os direitos da cultura. Falta de interesse. Muitos fazedores têm até este conhecimento, mas acham tudo muito complexo, muito político, e preferem não participar, sem saber talvez o quanto isso prejudica suas próprias possibilidades. Medo. O colonialismo, mandonismo, coronelismo é algo muito presente em cidades menores, onde todos se conhecem, e o poder político pode afetar a participação desses fazedores por medo de represália, caso se aproxime de questões que envolvam as políticas culturais. Desistência. Depois de muito tentar diálogos e estratégias com o órgão, percebemos que muitos coletivos acabam por desistir do apoio do mesmo e procuram se firmar de outra forma, sabendo ou não que, por direito, poderiam exigir essas políticas públicas para a continuação do trabalho. E por este motivo, muitos deles acabam por se findar. Por isso é tão importante que essas informações cheguem ao máximo de gestores e fazedores culturais, para que esse diálogo fique cada vez mais contínuo e efetivo. Gestores precisam ter a compreensão que a crítica não é algo pessoal e que precisa ser normatizada. Esse é um grande problema que envolve de forma mais potente as cidades menores. Receber esses coletivos, principalmente os de margem, que normalmente são independentes e sem fins lucrativos, ouvir suas dúvidas, problemas e questões, isso pode acontecer dentro de fóruns livres ou ações desenvolvidas pelos conselhos de cultura, incluindo sempre da melhor e mais ampla forma a sociedade civil. Acreditamos ser um grande passo para a melhoria dessa relação. E para finalizar, gostaríamos de deixar o convite para participar do nosso Fórum Livre, que irá acontecer no dia 11 de setembro, às 16 horas, através da plataforma Zoom. Deixamos um link aqui na descrição para que você possa se inscrever e receber o link de acesso.